Olá, olá! Como estão todos vocês? Salvador, Salvador! E já estamos chegando ao final do ano, né? Gente, perguntinha. Você é criador ou vítima? Você é a causa ou é o efeito? E será que realmente existe essa coisa de lei de causa e efeito? A gente fala muito sobre peça e receberá, né? Mas o que você realmente tem pedido na sua vida, né? O que quer que seja que você vem pedindo? Será que aquilo que você pede ou aquilo que você deseja não é sempre pela falta dele, né? Você pede porque aquilo te falta, né? E o que significa essa falta? O que significa esse não tenho, sei lá, um dinheiro, um relacionamento, não sei o que você vem pedindo? E quando você diz que alguma coisa falta, vamos traduzir a falta? A falta não é a distância entre você e aquela coisa, a separação entre você e alguma coisa, né? E aí, bom, número 1, se você se reconhece como ser infinito que você de verdade é, porque afinal não importa o credo, a crença, a religião que você acredita, né? Todos concordam com uma coisa: você não é seu corpo e seu corpo não é você. Então, se você não é seu corpo, o que você é? Você é um ser. E esse ser é infinito. E aí, gente, a gente costuma fazer um exercício, quem já fez qualquer coisa aqui com a gente, né? A gente faz um exercício que é de você experimentar o ser infinito que você é, né? Aquele exercício que você baixa as barreiras, expande a sua energia e você busca o limiar extremo externo de você, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, qualquer definição para mais do que infinito, né? Ainda assim, você continua expandindo como ser, né? Isso é uma das experiências, né? Sobre você ser um ser infinito, né? Entretanto, por que é tão complicado a gente realmente captar esse conceito, né, de ser infinito? E se você é infinito, será que você é separado de alguma coisa? Vamos lá. Vocês sabem que tem um pessoal assim que costuma falar muito sobre realidade de terceira dimensão, de quinta dimensão, sei lá de que dimensão. Mas o que são dimensões, na verdade? Você tem ido ao cinema, né? Atualmente, quando você vai, agora tem os filmes 3D, né, que é de realidade virtual, você usa um óculos, porque os filmes normais a gente assiste plano, né, então isso é 2D, né, e agora tem a realidade 3D, que você usa um óculos, né, especial, e você vê a imagem saindo, que é a terceira, né, tem a ver, na verdade, com as perspectivas, tem a ver com a experiência, né? E atualmente, o que a maioria de nós, na verdade, e se tudo aquilo que a gente hoje vê é simplesmente através de uma convenção, porque nós somos seres coletivos, né? Então, por exemplo, agora, a convenção é ver tudo a partir de uma realidade de 3 dimensões, né? 3D, profundidade, altura, não lembro, mas você sabe o que é, né? Quando a gente fala de filme 3D, por exemplo, correto? Então, e nessa realidade 3D, a gente tem aquela crença, né? Quem aí já não disse? Só acredito vendo. Se eu não vejo, não existe. Então, eu não acredito, né? E aí a gente acaba acreditando ou decidindo que é real apenas aquilo que nós podemos ver com nossos olhos físicos. Mas você não enxerga o ar e ainda assim respira, não é? E nem duvida que ele existe, não é? Você não enxerga a gravidade, mas mesmo que você não enxergue a gravidade, você ainda está sob o efeito dela neste planeta, correto? Então, será que o que existe é apenas aquilo que você vê com os olhos físicos? Será que aquilo que você ouve é apenas o som que é realmente emanado? Vocês já viram aqueles apitos para cachorros? Que é inaudível para nós humanos, mas é extremamente incômodo para os cães, por exemplo, né? Então, falando dessa coisa de, como assim, convenção de todos vermos uma determinada coisa e da mesma maneira. Vocês conhecem uma história das cartas náuticas? Eu acho que eu já contei isso aqui, né? Mas só recapitulando,
As cartas náuticas é o seguinte, bom, na época dos descobrimentos, né, das Américas e tudo mais, não tinha internet, né, gente? Então, era tudo por cartas, certo? E aí existiam as cartas náuticas. E tem uma carta, nessas cartas náuticas foi descoberto, eu não lembro quem era, tá? Que estava ali nas descobertas das Américas, né? E aí, chegou-se, eu não lembro exatamente qual foi o país, foi Colômbia, tinha apenas os índios quando eles chegaram nessas terras, né? E aí, os índios ficaram espantados, porque, nossa, de onde você veio, né? Com aquele monte de roupa e tal, né? E seco. E eles chegavam nas praias, correto? Né? Porque chegaram nas caravelas. E eles apontavam as caravelas, nós viemos dali. E eles olhavam dali onde? Da água não pode ser, porque ele tá seco, né? Dali? Será que ele caiu do céu? O que ele quer dizer dali, né? E aí começou aquela coisa, né? De trocar ouro por espelhinho, e aí todo mundo já conhece essa história, né? Mas enfim, um dia alguém convidou um índio para ir visitar a caravela. E o índio olhando aquilo, tipo, para onde será que a gente está indo? Porque ninguém enxergava as caravelas, na verdade. Porque aquilo não fazia parte da realidade deles. Eles nunca tinham visto uma. Gente, a hora que o primeiro índio tocou na caravela, pôs a mão na caravela, que ele começou a ver a caravela, e aí todos os demais começaram a enxergar a caravela. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é tudo aquilo que a gente hoje, né, a gente tanto fica falando que só acredito vendo, né? E quem disse que aquilo que a gente vê é apenas aquilo que realmente é, ou apenas aquilo que existe? Quem disse que não é uma convenção, né? Coletiva, na verdade, né? Papo louco, né, gente? Ai, desculpa. É que vai vir uma coisa mais louca até o final, tá bom? Bom, e por que nós fazemos essas convenções, né? Por sermos seres coletivos, né? Então a gente vai concordar com, tipo, o que é normal? O normal é ver isto, o normal é ouvir aquilo, e apenas isso. Fora isso, você tem algum problema neurológico, algum problema psiquiátrico, né? É visto, inclusive, como um problema, né? Então, na última live, eu já falei disso, né? Tadinho, adoro usar meu filho de exemplo, mal sabe ele. Mas tem um exemplo com ele que eu particularmente acho bastante interessante, tá? Então, na faculdade descobriram algumas coisas sobre ele, tá? Então, por exemplo, começaram a fazer duas brincadeiras com ele. Uma era sobre cheiros. Então, eles traziam cookies de sabores diferentes, os mais diversos possíveis, e apenas pelo cheiro ele podia saber do que era aquele cookie. Quando ele não acertava, era porque era feito de alguma coisa que ele não conhecia, tipo goji berry. E ele dizia, isso aqui eu não conheço, né? A segunda brincadeira era sobre mostrar fotos de pessoas aleatórias, né? E ele tinha que dizer se aquela pessoa era bonita ou feia. E ele nunca sabia dizer por quê. Ele não sabe o que faz as pessoas definirem o que é alguém bonito ou alguém feio, né? Na verdade, eu tenho uma teoria um pouquinho diferente sobre isso, porque será que todos nós vemos as mesmas coisas? Ou temos os mesmos julgamentos sobre as coisas? Ou será que sequer temos algum julgamento sobre determinadas coisas? Porque eu acho que no mundo dele, porque essa coisa de bonito e feio não tem a ver com julgamento, e eu acho que esse julgamento em particular no mundo dele, ou talvez não exista, ou talvez o que ele veja seja um pouquinho diferente do que a gente vê. Qual das opções? Não faço ideia, né? Não enxergo através dos olhos dele, então, né? Mas isso, gente, eu tô querendo só mostrar um pouquinho do que é sobre a convenção coletiva exatamente do que determina o que é normal, não é? Né? Então, estava falando aqui de realidade de 3 dimensões, né? Que é o que a gente enxerga, né? Vocês já foram no cinema e tem agora a realidade 5D? Então, a 5D, né, ela acrescenta percepções sensoriais. Vocês já foram? Então, tipo, sai cheiro, espirra aguinha em você, sopra ventinho. Então, acrescenta percepções sensoriais, né? E por aí seguimos, né? Mas com essas dimensões que, na verdade, elas se referem às percepções que temos, né?
Eu acho engraçado que as pessoas têm esse costume de se referir a tipo, quanto maior o número da dimensão, digamos assim, que é uma coisa mais avançada, né? Mas na verdade, nós já experienciamos isso. Se você consegue ir no cinema e num filme 5D, você não vai sentir a água espirrando em você, se for isso que eles fizerem para trazer a experiência 5D no cinema? Se eles soltarem um cheiro ali, você não vai sentir o cheiro? Você já estará vivendo essas percepções, correto? Né? Calma, gente, porque vocês já vão entender onde é que esse papo doido vai chegar, tá? E se, na verdade, então, tudo aquilo que nós pensamos, que experienciamos ou que nós vivemos, então, for apenas essa tal dessa convenção coletiva, né? Então, todos aqui, eu suponho que já conhecem aquela experiência da física quântica, né, da dupla fenda, né, que através do observador, aquilo pode agir como partícula ou como onda. Todo mundo conhece esse negócio aí, né? Então, essa experiência. Bom, e isso, na verdade, explica uma frase que a gente costuma repetir bastante, né? O seu ponto de vista cria a sua realidade. E é por isso que a minha pergunta para vocês fica: você é criador ou você é vítima de tudo mais ao seu redor? E se isso for apenas uma escolha? Eu vou acrescentar mais uma pergunta a essa. Você gosta de facilidade ou gosta de dificuldade? Você prefere o conforto ou o desconforto? Seu corpo provavelmente ele gosta de conforto, mas essa pergunta eu estou fazendo a você como um ser, né? Porque a gente já começou e a gente já disse, eu já falei disso. Você não é seu corpo não é você, né? Quer ver uma coisa? Quem aqui gosta de desafios, né? Quebra-cabeça não é um passatempo, é para ser uma diversão. E olha o nome, quebra-cabeças, né? E para quem gosta de quebra-cabeças, quanto mais difícil, mais desafiador, é melhor, não é assim? Até fazendo parênteses, né? Uma vez em Dubai, eu achei um café tão interessante. Uma das mesas tinha um quebra-cabeça, acho que de 1000 peças, mas até relativamente grandes as peças. Então, até uma criança poderia participar. E aí tinha uma plaquinha na mesa que dizia: fique à vontade para continuar. Então as pessoas vinham ali no café e quem quisesse ia continuando a montar o quebra-cabeça. Achei divertido, achei bem criativo, né? Então, mas voltando. Então, o que você chama de conforto ou de desconforto, né? E não me referindo ao seu corpo, tá bom? E assim, a você, me referindo a você como um ser, né? O que é confortável para você como um ser? O que é desconfortável para você como um ser, né? Então, geralmente aquilo que não é habitual, nós vamos chamar de difícil, não é? Por exemplo, mudar qualquer coisa que não seja um hábito, fazer qualquer coisa que não é algo habitual e que é difícil, né? Não gera desconforto? Mudanças não já vem anexada com a tal da dificuldade, né? Mas aquilo, por exemplo, uma mudança de, digamos, hábito. Eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, ou sei lá e o quê. Quando você vai mudar aquilo, parece bastante difícil e essa dificuldade traz um certo desconforto, porque não é o que você costumava fazer, né? Por exemplo, você é destro, né? E aí, sei lá, você machucou a mão direita e agora você vai ter que começar a fazer as suas coisas do dia a dia com a mão esquerda. Além de difícil, é desconfortável. Não é assim? Correto? Né? Mas, se de repente aquilo dura muito tempo, muito possivelmente você vai criar o hábito e a habilidade de usar a sua mão esquerda e aquilo vai se tornar confortável e talvez até habitual, né? Eu tenho um primo que, gente, olha um pouco, né, as épocas que nós já vivemos. Meu primo, ele era canhoto, então quando ele chegou na escola, gente, amarraram a mão dele para trás, tá? Porque ele não podia escrever com a mão esquerda. E ele teve que aprender a escrever com a mão direita. Só que ele era uma pessoa canhota. Então, o que aconteceu? Ele era capaz de escrever com as duas mãos. Então, de qualquer maneira, até que aquilo que é novo se torne um hábito, aquilo será naquele período desconfortável, correto? E talvez difícil também. Então,
Um novo hábito é algo que você, como um ser, escolhe ter como uma prática usual, né? E quando essa prática usual se torna algo que, por exemplo, o seu corpo consegue fazer aquilo automaticamente, sem que você tenha que se esforçar ou pensar, é quando aquilo se tornou um hábito, correto? E aí aquilo se torna algo fácil e deixa de ser desconfortável. Não é assim? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando aqui explicitar o que a gente chama de confortável, o que a gente chama de desconfortável, o que a gente chama de difícil, o que a gente chama de fácil, né? Porque a maioria das pessoas costuma fugir desse espaço do desconforto, buscam ficar no espaço do conforto ao máximo, né? É por isso que tem aquela frase famosa, né, usada naquelas coisas de coach ou sei lá o que, né? Saia da zona de conforto. Que é sobre isso, né? Você lembra quando você começou a aprender a andar? Provavelmente, ninguém aqui vai lembrar, mas lá no início, provavelmente, quando você era um bebê ainda, não foi fácil. Talvez você tenha caído algumas vezes, talvez você tenha se machucado outras vezes, mas hoje você nem se lembra desse esforço. E hoje você não precisa mais pensar para você poder andar, não é? Você só escolhe andar e sai andando, não é? Então, é por isso que eu estou perguntando para vocês. Aquilo que a gente chama de hábito, então, não podemos dizer, então, que é algo que já está instalado em seu corpo? Né? Então, aí, vamos falar de limitações, né? Se aquilo que é confortável, aquilo que a gente chama de hábito, né, é aquilo que o seu corpo consegue fazer ou faz automaticamente, sem que você tenha que pensar, sem qualquer dificuldade, vamos lá. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas ultimamente têm se interessado bastante, né, é a questão do dinheiro, né? Porque não sei quanta população está endividada, porque não sei quanta é inadimplente, né? E por que esse número só cresce, né? Gente, e se, por isso que eu comecei lá essa live, lá no início, perguntando, quando você deseja alguma coisa, quando você pede por algo, né? Você pede simplesmente porque você pede pela expansão daquilo, pela abundância daquilo, ou simplesmente porque você pode ter, ou você pede porque aquilo falta. E aí, olha bem para isso, o que você está pedindo? Né? Então, por exemplo, se as pessoas pedem por dinheiro, mas ela está pedindo por aquilo, porque justamente ela não tem, porque aquilo lhe falta, adivinha pelo que ela está realmente pedindo? É pela falta, é pela escassez. E aí isso não muda, percebe? Né? É por isso que daí 200 milhões de técnicas, você faz isso, faz aquilo e está sempre correndo atrás. Correndo atrás, sim, porque você está sempre um passo atrás disso, né? Bom, e se na verdade aqui eu estava falando de confortável e desconfortável, por quê? Olha bem para algumas coisas na sua vida que você realmente gostaria de mudar, mas não mudam. Na verdade, quanto incômodo é para você mudar aquilo, porque já é o seu espaço do conforto. Porque é algo que já está instalado no seu corpo e que você já faz automaticamente, cria automaticamente, sem ter que fazer qualquer esforço. Então, por exemplo, olha bem para você, olha ao seu redor, olha as pessoas com quem você convive, ou não convive, observa o geral. As pessoas estão mais habituadas à falta, à escassez ou à verdadeira abundância, à riqueza. Olha bem. Não olha para isso como, o ideal, um sonho. Gente, olha para aquilo que é verdadeiro, tá? As pessoas estão mais habituadas, ou seja, estão mais cômodas. É um espaço mais conhecido, o da abundância ou o da escassez. Outra coisa, mais uma pergunta. O que é abundância? Porque, gente, tem muita gente que entende como abundância o acúmulo de coisas. Será que isso é abundância? Do que quer que seja, um acúmulo de acumular coisas é abundância, é riqueza. Será mesmo? Será mesmo? Eu vou deixar essa pergunta no mundo de vocês, tá? Então, percebe, por que muito possivelmente parece muito difícil mudar? É simplesmente a questão de criar um hábito novo. Então, se até hoje você esteve focando
impedir pela falta, porque ele falta, e aí você cria mais falta. Então, e se você pudesse se treinar e enganar a sua mente a fazer o caminho inverso? Porque, gente, o que é insanidade? Insanidade é você escolher todos os dias as mesmas coisas, agora esperando ter um resultado diferente, não é? Quanto você tem ali batido na tecla, pede, aquilo não muda, né? Eu desejo ser abundante, mas, gente, olha bem o que abundância significa para você, tá? Olha bem para isso, porque peça e receberá, né? Por que as pessoas têm ao ponto de vista, a maioria? Porque alguém aqui teve uma ideia diferente para abundância do que a abundância de acumular coisas? Que significa acumular coisas? Acumular dinheiro, acumular casas, acumular, sei lá, o que quer que seja. Não é? Você sabe por que a gente tem essa ideia? Por essa convenção coletiva de que aquilo que eu vejo com os meus olhos físicos, apesar de eu ter as percepções sensoriais, né? Que daí são coisas da quinta dimensão, que se referem a percepções sensoriais, não apenas as visuais, né? De planos, né? Não. Apesar de você saber o que é isso, por uma convenção, você ainda só acredita naquilo que você vê. E aí, por isso, a abundância acaba se tornando tudo aquilo que você acumula, porque coisas que você acumula, você consegue ver, né? Mas a abundância, se não fosse a partir da visão, né? Se não fosse a partir de um espectro tridimensional, se você fosse multidimensional, digamos assim, o que seria abundância nesse caso? O que seria? O que seria riqueza nesse caso? O que seria riqueza sensorialmente falando? O que seria riqueza ou dinheiro multidimensionalmente falando? O que seria abundância a partir de um ponto de vista multidimensional? Na verdade, eu já tenho falado bastante disso, vocês já devem estar carecas de ouvir, né? Na verdade, o que você busca, ninguém aqui busca o dinheiro. O que todo mundo busca é a paz que você acredita que o dinheiro vai lhe trazer, né? Ou alguém que quer um relacionamento, é a paz que ela acredita que o relacionamento vai trazer, e etc, assim por diante, né? Então, mas na verdade, se não são essas coisas, se não é o dinheiro que vai te trazer essa paz que você acredita que é ela que vai trazer, então, o que é que vai te trazer essa tal de paz que você busca? Bom, talvez nós tenhamos descoberto, se não isso, o caminho, pelo menos, né? Bom, gente, como é que a gente constrói um hábito? Algumas pessoas falam que se você repetir aquilo por 21 dias, aquilo se torna um hábito. Mas, na verdade, não existe uma comprovação científica a respeito disso. Porque, por exemplo, já fizeram pesquisas em prisões, né? E que demonstra que um novo preso, ele se adequa aos novos hábitos daquele novo ambiente que ele vai viver em apenas 3 dias. Muito possivelmente devido à urgência, né? Porque é uma questão de sobrevivência, correto? Né? Tem experiências que dizem que aquilo leva 66 dias, ou sei lá, gente, não existe um número fixo, tá? Mas que possivelmente a urgência parece que tem a ver com diminuir ou estreitar ou diminuir a distância, na verdade, não vamos falar de tempo, entre você hoje, que aquilo é difícil, e aquilo se tornar um hábito, né? Tá? Então, a partir de um ângulo diferente de visão, vamos lá, né? Nós nos convencionamos a viver de acordo com uma visão tridimensional, é só aquilo que vemos, correto? Mesmo que nós tenhamos todas essas outras percepções, como as de 5 dimensões ou de 8 dimensões, né? Ainda assim, nós nos convencemos de que tudo aquilo que vemos é o que há, né? Então, a gente acaba focando apenas naquilo que vemos, né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue se ver? A não ser com o uso de um espelho, você não consegue se ver, não é? Eu aqui estou fazendo esse vídeo, eu consigo me ver, mas fora isso, eu consigo me ver? Não. Aí está uma segunda explicação para uma outra coisa. Por que será que a gente foca em tudo fora? E a gente não foca na única coisa que pode mudar tudo, o seu mundo, a sua realidade, tudo ao seu redor? Aqui, você, para dentro, né? Só que por conta da gente focar naquilo que a gente vê
E aí, você só vê o que está externo a você, você não vê o que está interno, você nem consegue se enxergar. Basicamente, aqui está a explicação de por que a gente busca tudo fora, né? Então, eu já expliquei antes, por exemplo, gente, calma que eu vou juntar tudo isso, tá? Eu já expliquei antes como, por exemplo, o dinheiro como nós conhecemos hoje, né? Foi apenas uma criação, uma convenção para facilitar transações. Ele nunca foi essa coisa de dominação, de sei lá eu qual é o seu ponto de vista sobre dinheiro, tá? Mas o que basicamente ele é uma energia. Você como ser infinito, você é energia também. Então, por que cargas d'água a gente tem tanta dificuldade ainda com uma simples energia, né? Por que apenas alguns poucos conseguem ter essa paz com essa energia? Por que a maioria ainda se bate com essa energia, né? Bom, e se na verdade, qualquer ponto de vista que você tenha hoje a respeito de dinheiro, por exemplo, né? For apenas um ponto de vista que se tornou um hábito para você. Então é um espaço confortável, conhecido e instalado no corpo, né? Mas eu falei de várias coisas ao mesmo tempo e talvez para você agora pareça uma coisa um pouco separada, mas na verdade isso tudo faz parte de uma mesma coisa, né? Talvez eu tenha dado um nó na cabeça de todo mundo, mas eu acho que você consegue ter uma ideia de onde é que eu tô querendo chegar com esse monte de coisas, né? E que na verdade é uma coisa só. Ou várias coisas que remetem a uma só, tá? Enfim, com todas essas explorações aqui, que eu joguei aqui, nós teremos uma experiência a partir disso. Então, eu não sei se vocês têm acompanhado, têm visto, eu tenho falado sobre o universo, né? E era uma coisa que eu acreditava que ele fosse se iniciar online, tá? Só que não. Ele finalmente abriu o espaço, né? E agora, o que a gente vai fazer? A minha primeira experiência, tá? E a gente vai passar... E aí, quem vier vai entender do que se trata tudo isso, tá? Que eu falei aqui. Mas o que conforto, desconforto, escassez e abundância, dimensões e coisas instaladas no corpo tem a ver. Vai ser tudo isso, tá? E mais um pouco. Mas eu achei que fosse fazer online, mas a gente vai, na verdade, a minha primeira experiência será presencial, tá? Mas é sobre criar um hábito no sentido inverso. Como assim? Gente. Mais ou menos assim, tá? Então, conversamos aqui com o pessoal que mais participa das coisas, mais próximo a mim, né? Então, nós vamos iniciar presencialmente em Curitiba no próximo sábado, dia 12, tá? A gente vai começar na manhã do dia 12. Eu não sei quanto tempo esse evento presencial vai durar, eu não faço nem ideia, tá? Mas a partir dali, inicialmente, já que falam dos 21 dias, nós seguiremos por 21 dias para construir o bendito do hábito, né? Eu não tenho clareza ainda se esse será o tempo suficiente, tá? Talvez mais, talvez menos, não faço nem ideia, né? E talvez para cada um vai ter um espaço diferente, né? Um tempo diferente. E tem mais uma coisa. Quantos aqui acham que as suas dificuldades vêm da limitação criada pela sua mente? E que você não consegue calar, né? Então, tem uma pergunta que é muito comum as pessoas me fazerem. A mente pertence ao corpo ou a mente pertence ao ser? Então, eu acredito que eu finalmente consegui descobrir a resposta. Não se trata de descobrir a resposta, mas eu acredito que eu encontrei a resposta disso. Só que, para responder isso, não será com palavras, e sim pela experiência. É por isso que, inclusive para poder responder isso, o nosso primeiro encontro será presencial e depois a gente segue junto online, né? Então, e se aquilo que você vem buscando mudar e não muda, estiver justamente nesse equívoco também, entre mente, corpo e ser? O que nós chamamos de realidade hoje não se trata do que você experiencia. E se você puder manipular a sua experiência? Como assim manipular? Enganar?
Se enganar. Hum? E se esse se enganar, na verdade, se a gente está falando que a realidade é a partir de percepções, é de experiência, então quanto mais percepções você tem, quanto mais você amplia isso, mais real aquilo parece. Não é assim? Então, e se ao invés de aumentar a distância e a separação do que você deseja, porque é isso que a gente faz, né? Peço pelo dinheiro, por quê? Porque ele é algo separado de mim, né? Peço, sei lá, o quê? Você não é capaz de pedir algo por você, pelo seu ser, né? Tipo, quem aqui acorda de manhã e fala, como posso ser mais eu hoje? Às vezes você fez alguma coisa de Axis, viu essa pergunta, e às vezes você até se lembra de pedir por isso, mas fora isso, não é a primeira coisa que vem na sua mente, não é? Né? Porque você sempre, a sua percepção é sempre para fora, é visual, né? Então, quanto mais percepções você tem, como seria aumentando o tipo de experiência que você tem, as percepções que você tem, você possa se enganar tanto, se manipular tanto, a ponto de você inverter onde você tem focado aquilo que você acha que está desejando. Então, e se você fizer isso, será que você diminui essa distância? Será que você não se torna mais próximo daquilo que você vem pedindo através da distância entre você e aquela coisa? Né? E, gente, só assim, uma coisa que veio na minha cabeça agora, nada a ver, parênteses, né? Se você ainda tá aí naquela pergunta do o que é abundância, o que é riqueza, é o acúmulo de coisas, a gente, um catador, então, é milionário, né, gente? Porque vocês já viram algum depósito de catadores? Gente, é uma montanha de coisas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Pois é, daí seria a pessoa mais rica, as pessoas mais ricas do planeta, né? Isso é só para quem ainda tá achando que, mas esse negócio de você inverter a direção, em vez de buscar acumular coisas, você inverter essa direção, não vai me tornar mais rico ou mais abundante, ou sei lá o que você quer, né? Será? Eu só estou mostrando aqui como a gente tem algumas conclusões, às vezes, alguns pontos de vista fixos, gente, que não fazem sentido nenhum, né? Porque se fosse acumular, é como eu acabei de dizer. Então, catadores seriam as pessoas mais abundantes ou ricas, né, do planeta. Não seria? Né? Então, praticamente essa realidade é como se fosse um jogo, não é? O jogo de quem consegue acumular mais coisas, né? E aí, esse pedido pela falta, né? Eu peço porque falta, eu peço porque eu não tenho, eu desejo porque eu não tenho. Gente, olha bem o que você está criando. Se você não for vítima, se você já reconhece que você é o criador, que você cria a sua realidade, o que será que você vem criando, né? Tá bom? Um último aviso aqui, né, para quem não é essa nossa primeira experiência do próximo sábado, tá? Se você ainda é a pessoa que está tentando se tornar a pessoa perfeita, boa, correta, não é para você. Eu preciso para esta primeira experiência de pessoas que venham dispostas a ser ela verdadeiramente. Porque não vai ser sobre você ficar cavocando as partes feias ou bonitas, as boas ou as más, as quebradas ou as perfeitas ou imperfeitas. E sim sobre você estar disposto a reconhecer que nada é tão bom que não seja ruim, ou tão mal que não seja bom, né? E para chegar nesse espaço daquilo que realmente é verdadeiro, ou seja, da consciência, né? Isso não é possível enquanto você fica buscando julgamentos, correto? Né? E se você é a pessoa que, por exemplo, busca apenas ser boa ou certa, né? Desculpa, você está vivendo em julgamento. E julgamento e consciência, ou seja, mentira e verdade, né? Não coabitam o mesmo espaço. São duas coisas antagônicas, elas existem, mas elas não coabitam esse mesmo espaço, correto? Né? Então, quem ainda está buscando viver num mundo de fantasia, eu só quero a parte bonita de mim, a parte correta de mim, a parte perfeita de mim, ou sei lá, e o que isso significa, gente, é que é muito diferente para cada um, né? Se vocês não assistiram, assista a live anterior, né? Porque ali eu acredito que dá para você entender um pouco sobre, será que existe uma única verdade absoluta, né? Então,
Se você é a pessoa que escolhe participar dessa experiência, tá? Se você for a pessoa ainda que está tentando apenas encontrar as partes certas, boas e corretas de você, desculpa, isso não é pra você, porque isso é viver em julgamento, tá? Ou só encontrar as partes feias e quebradas para eu poder trocar e eliminar isso, não é pra você, tá bom? Eu preciso, para realmente poder testar isso, eu preciso de pessoas que estejam dispostas a realmente acessar aquilo que é verdadeiro, seja o que esse verdadeiro for. Combinado? Ainda o link de... Oi, Luísa, quanto tempo? Ainda eu não coloquei o link de inscrição, tá? Que eu não sabia como colocar num texto tudo isso aqui, né? Mas, muito possivelmente, ainda nesse final de semana, nós consigamos colocar ali, tá bom? Tá bom? Então, gente, para quem escolher, sejam muito bem-vindos. Lembrem-se de que talvez isso se prolongue, se arraste mais tempo do que o previsto, ou talvez não, né? Mas venham dispostos, por favor. Afinal, se você busca uma mudança, e se na verdade você escolhe tanto mudar, né? Você realmente escolhe algo que funcione para você, mas o quanto você se engaja com essa escolha. Então, é sobre se engajar com isso, tá? Não importa o que se requeira, não importa o tempo que se requeira, não importa nada, né? Eu seguirei com isso, eu escolho isso, né? O que quer que esse isso seja. Combinado? Ah, sim, e talvez, então, como próximo lugar, que tá muito próximo, inclusive, nem falei para ela ainda, mas talvez daí a gente consiga fazer esse teste, então, também em Caxias, né? Porque o primeiro, eu ainda percebo que a gente tem que fazer um encontro presencial, para daí a gente conseguir se conectar de uma forma mais verdadeira ou mais realística online, tá bom? Né? Porque se trata das percepções, beleza? Então, gente, bom final de semana a todos! Beijo no coração. E quem sabe, então, te vejo no próximo sábado. Gente, divirtam-se demais. Beijo, beijo.